Boa noite. Quero agradecer a Ana pela gentileza de nos permitir fazer a prece e tenho a incumbência de apresentar a oradora da noite, da qual não posso falar mal, até porque posso ficar sem janta. Afinal de contas, ela é minha esposa e minha professora. Então, eu preciso dizer que ela é uma excelente oradora, como de fato é, espírita de berço, coisa que eu não sou, que eu tenho bastante inveja de quem é. Lhes digo que nós seremos agraciados hoje com uma excelente lição para estes dias que a gente está vivendo, que são dias de muita reflexão. Então, quem vai fazer a palestra de hoje é a Gisele. A Gisele é advogada, professora de espiritismo, mestra em direito e coordena o trabalho de evangelização do Centro Espírita Alta de Souza e na verdade, foi uma das grandes diretoras do trabalho do nosso lar em Londrina. Sem ela não teríamos feito nada. Quero então pedir a todos, pensemos em Jesus, para que nós possamos neste instante nos prepararmos para este momento de reflexão, no qual os nossos mentores amigos comparecem e nos inspiram, aclaram as nossas mentes, para que possamos juntos aprendermos um pouco mais, nos consolarmos. Senhor Jesus, abençoa esta casa, ilumina sempre, Senhor, como tem feito, esta casa maravilhosa de preces e consolações. Abençoa em especial, Senhor, o nosso irmão Eurípides, que deixou a nossa companhia de encarnados há pouco tempo, e levando-o para os nossos braços de amor, certamente na companhia de outros espíritos maravilhosos que deixaram esta casa também, muito especialmente pelo Sr. Hugo. Muito obrigado por tudo e que a vossa luz recaia sobre todos nós, hoje e sempre. Assim seja. A Ana, essa delicadeza, nos convidou, e é claro que tudo que o Geraldo falou, eu falei para ele só falar que ele era meu professor, aí ele faz essa... mas o fato é que ao entrar aqui nessa casa, que nós temos muito apreço, gostamos muito, sentimos realmente o nosso irmão, né, que voltou à pátria espiritual, Eurípides, como a Ana falou, nos comunicou, e realmente a alegria, né, aquele jeito especial que ele tem, nós sentimos realmente. Mas sabemos que, como o Geraldo falou, ele está, né, voltou à pátria, voltou provavelmente juntamente com o seu Hugo, né, com a espiritualidade, e estará junto de nós, né, e provavelmente amparando esta casa, seus familiares, perto de cada um de nós. Então, esse é o tema que nós vamos falar hoje, sobre o amparo espiritual. É importante a gente ter essa certeza do quanto somos amparados. Muitas vezes sequer percebemos. Outras
somos até mal agradecidos, porque pensamos, mas ninguém está vendo o meu sofrimento, a minha dor, e na realidade a espiritualidade está fazendo de tudo para tentar solucionar os problemas, os conflitos, as dificuldades em que vivenciamos. E eu trago aqui uma primeira reflexão. Tem uma lenda, uma história que os índios, numa tribo, não me recordo o nome, que para o menino se tornar um homem, ele precisa passar uma noite vendado na selva, amarrado, e então ouvindo todos os barulhos, uivos, né, na presença de animais silvestres, e ele tem que ficar ali, passar a noite até o dia clarear, para que ele seja então considerado um homem, um guerreiro. Inúmeros jovens então, né, passam por essa experiência, mas quando o dia nasce, o jovem percebe, quando ele teria se sentido a noite inteira sozinho, imagina quanto medo, quanta dor que ele sentiu. Quando lhe tiram a venda dos olhos, eles abrem os olhos e veem que o seu pai está ao lado, olhando, cuidando e zelando por ele. Então essa lenda nos faz pensar na paternidade divina. Quantos de nós muitas vezes estamos vendados, não conseguimos perceber o auxílio, né, o cuidado que recebemos, mas tenhamos a certeza que o amparo é maravilhoso, está sempre ao nosso lado. Então esse rapaz que então se tornou um homem, jamais imaginaria que ele estava a todo tempo sendo velado. Ele jamais ficou sozinho na selva. Então nós também, da mesma forma. E o Espiritismo nos abre a venda dos olhos para nos dizer o quanto a espiritualidade amiga está ao nosso lado, nos envolvendo, nos protegendo aqui, neste ambiente. A Sueli Caldas nos conta, no seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que numa reunião como esta, na palestra, nos passes, a espiritualidade amiga está aqui, sabe de todas as dificuldades de cada um de nós, sabe das nossas dores, de tudo que vivenciamos, e tenta nos auxiliar o máximo que pode. Retornamos aos nossos lares e muitas vezes em sonho se encontram conosco, nos aconselham, se encontram com familiares, com pessoas que possam nos ajudar. Enfim, criam mecanismos para que possamos vivenciar as nossas dores, as nossas dificuldades da melhor forma possível. Eles não vão, é claro, retirar todo o sofrimento ou toda a necessidade de aprendizado porque passamos. Porque a dor, como diz André Luiz, é o nosso grande pedagogo. A nossa dor é um professor para que nós possamos refletir. Vivenciamos momentos difíceis da pandemia, de doenças, tantas dores, tantos conflitos familiares, violência doméstica, infantil e tantas situações. Fora a pandemia, que por si só é uma situação muito difícil, temos ainda outras doenças, dores, depressão e tantas dificuldades que vivenciamos. Mas esse momento é fundamental para que possamos retirar o que melhor podemos aprender, o que conseguimos aprender, entender, evitar conflitos. Certamente, muitas vezes temos a mais facilidade em criticar,
né? Tudo que estamos vivenciando, a questão política, a questão da saúde, mas quando olhamos para dentro de nós, é muito importante que tenhamos essa consciência, esse despertar. O que isso, essa dor, esse conflito, essa pandemia está realizando para que eu seja melhor, para que eu aprenda. Sabemos que os bons vão mais cedo e aqueles que necessitam de um remédio pedagógico mais elevado, com um tempo maior, permanecerão até que consigam, da melhor forma possível, se modificar, se transformar. Eu trago aqui uma mensagem da Joana de Ângeles, quando ela fala do amparo espiritual. Então a Joana, como nós sabemos, é a mentora do Divaldo Franco. Então ela que traz uma mensagem para que a gente se conscientize de que todos nós temos o amparo espiritual. Em nenhum momento, nenhuma situação, nós podemos dizer: estou sozinho, ninguém me ajuda. Jamais, a todo tempo, a exemplo do que eu contei no início, né? Deus é o nosso Pai, está sempre conosco. Além de Deus estar conosco, nós estamos sempre acompanhados da espiritualidade amiga. E a Joana diz o seguinte: ninguém que se encontre no mundo em processo de crescimento avança em paz sem o concurso deles. Então, o nosso crescimento, o nosso aprendizado, ele é determinado pelo auxílio, pelo amparo da espiritualidade amiga. Semelhantes a estrelas luminescentes no velário da noite, esbatendo as trevas. Eles constituem a claridade interior nas criaturas humanas, apontando os rumos da segurança. Falam suavemente na consciência. Quando surgem os graves momentos de decisão ou após os acontecimentos afugentes, inspiram com bondade os pensamentos elevados e as atitudes corretas. Quantos de nós, em situações difíceis, em situações de conflitos, às vezes impetuosos, parece que vem uma luz e te diz: não, pensa, calma, espera, trabalha, perdoa. Então, paramos e rumamos para outro caminho. A espiritualidade nos intuindo, nos envolvendo, nos amparando. Assistem carinhosamente a todos os tipos de sucessos e consolam nos momentos de tristeza. Estimulam com as energias que irradiam aqueles que se sentem enfraquecidos na luta. A sua presença psíquica altera para a vaidade ou estimulando a presunção. Não altera. Eles não fomentam a presunção e a vaidade, pelo contrário. Suas palavras são de orientação e convite à responsabilidade, seguindo as pegadas de Jesus e buscando imitá-lo. São bondosos sem exagero, carinhosos sem pieguismo, amigos sem preferências. Não evitam que os seus pupilos chorem ou sofram no natural processo de evolução, porque sabem a utilidade da dor na sua tarefa de mestres. Eles amam sempre, sendo assíduos e perseverantes. Nunca te desligues mentalmente dos teus amigos espirituais. Mesmo que os ignore ou não os queiras, em momentos especiais de loucura, eles permanecerão ao teu lado.
Se, porém, sintonizares com os pensamentos deles, captarás com mais segurança e clareza suas ideias, convivendo agradavelmente no seu livre-arbítrio. Esse direito de liberdade, de opção que Deus te concedeu, deixar-te-ão agir conforme prefiras. Eis que temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Deus nos concedeu para que tenhamos os louros das escolhas corretas, o ônus e o bônus do que escolhemos. Se escolhermos corretamente, teremos o bônus, mas se formos equivocados, o ônus da responsabilidade, da liberdade de escolha. Deixar-te-ão agir conforme prefiras, embora te apresentem o melhor, porquanto a responsabilidade é sempre tua e as consequências te pertencerão. E é interessante, no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, ele diz da importância da cooperação. Todos nós, encarnados e desencarnados, trabalhamos na cooperação, na medida em que nos esforçamos no bem, na nossa reforma, na nossa transformação moral, angariamos cada vez mais espíritos amigos que estarão do nosso lado, nos amparando, nos envolvendo, nos protegendo e nos direcionando cada vez mais para o bem. O contrário também é verdadeiro. Se agirmos de forma equivocada, atrairemos para o nosso lado também espíritos que se afinizem conosco, mas sem jamais deixar de ter ao nosso lado o amparo espiritual. E o André Luiz diz que esse sistema de cooperação, na medida em que avançamos, na medida em que nos transformamos, seremos trabalhadores na seara do bem, e esses espíritos estarão do nosso lado, nos empurrando, nos envolvendo. E essa cooperação, ora encarnados, ora desencarnados, porque agora estamos aqui, mas em breve voltaremos para casa, como o nosso irmão Eurípides. E muito breve, pode ser hoje, amanhã, a gente não sabe o momento da nossa volta. E nesse momento da pandemia ficou muito mais claro a nossa fragilidade e justamente a importância de nós valorizarmos a nossa vida espiritual, os nossos amigos espirituais e o verdadeiro significado da nossa existência é levar para o plano espiritual os amigos, o amor, o bem, a caridade, a transformação, a renúncia ao nosso egoísmo. É isso que nós vamos levar. No mais, vai ficar. Perdemos tantos irmãos, muito mais jovens que nós, como o Geraldo falou na palestra, nós tivemos Covid, eu achei que eu ia desencarnar. Não foi ainda o momento. Mas tivemos amigos, advogados, companheiros muito mais jovens que desencarnaram. E aí? Tudo ficou. O escritório, a profissão, os títulos. O que esses nossos colegas levaram? O bem, a conduta, o amor, as amizades dos encarnados e os desencarnados. Porque uma questão que o André também nos coloca, que a amizade, o verdadeiro amigo, o amigo que ama o semelhante, ele deve cultivar as amizades, porque nós precisamos de amigos, aqui. Estamos percebendo o quanto é importante. Às vezes estamos nas nossas casas, amigos que estão doentes, precisam de alguém que os auxilie, amigos que estão nos hospitais, precisam de alguém que ore por eles. E nós, quando nós desencarnarmos e tivermos que voltar à Terra, precisaremos de amigos que nos acolham. Muitas vezes no seio materno, no seio da família. A amizade é o nosso maior legado. E muitas vezes adentramos conflitos familiares, no trabalho, políticos, que só vão
criar inimizades e a nossa derrota. Porque nós não estamos aqui degladiando, nós estamos aqui para aprendermos a amar. É somente isso que o Cristo nos ensinou. Ele em nenhum momento falou que nós teríamos que nos vingarmos, e nós teríamos que fazer ao outro, nós teríamos que ficar atrás, que ficar com pensamentos negativos, que querer fazer ao outro o que o outro nos fez, que ofender da mesma forma. Não. O que o Cristo nos falou? Para que nós perdoássemos todas as ofensas. Não 70 vezes 7, 70 vezes 7 cada ofensa. Para que a gente aprenda a ser tolerante. Então André Luiz fala na obra, principalmente nos domínios da mediunidade, na importância da cooperação. Esse livro é um livro de estudo sobre a mediunidade, e justamente o André fala que a cooperação entre os planos encarnados e desencarnados deve prevalecer. Porque na medida em que nós nos transformamos, nos dedicamos ao trabalho do bem, ao trabalho da mediunidade, ao trabalho caritativo, seja ele qual for, ao atendimento público, na medida em que nós aprendemos a amar, nós nos tornamos trabalhadores muito mais aptos, muito mais especializados, e eles estão do nosso lado, se utilizando, cooperando conosco nesse trabalho. E voltamos para casa e outra oportunidade eles retornam, e nós estamos como se fosse nesse vai e vem, encarnado e desencarnado, em cooperação com a espiritualidade amiga. Então o auxílio, o amparo é sempre e cada vez mais forte na medida em que nós nos transformamos. Então é interessante como é uma via de mão dupla, e nós devemos ter essa conexão. Alguém nos ofendeu, alguém nos perturbou, algo nos aconteceu que foi difícil, o nosso coração não aceita, que a gente fica pensando naquela situação. Perdoemos, avancemos, não nos deixemos parar no tempo por uma situação que nos incomoda. O tempo urge, nós não sabemos qual é o nosso tempo. Avancemos, caminhando sempre. À medida que a gente caminha, outras situações surgirão e outros momentos se apresentarão para que nós possamos mostrar que nós aprendemos um pouquinho da lição do Cristo, da lição do Mestre Jesus. E eu até estava comentando com o Geraldo, acho que é a questão que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, que é aquela passagem dos anjos da guarda. Então eu vou ler um pedacinho da questão que eu acho a mais bonita, que é a questão 495 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta: mas o nosso anjo daí vocês podem ler as outras questões que começa acho que na 490 ou 492, aí a 495, a pergunta é: mas o anjo da guarda, ele abandona o seu protegido quando ele intui para que ele faça algo bom, mas ele vai por outro caminho? Ele deixa de lado falar? Ele deixa e vai embora? O que ele faz? Pergunta o Kardec. E é a resposta que eu adoro do Livro dos Espíritos. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que é chamado. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra.
Não é senão essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiveres, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros de vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, porque não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso? Que não fizeste, não te mostrei o abismo? E nele te precipitastes. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interpretai vossos anjos da guarda, estabelecei entre ele e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus, e não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós de uma vez, por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. E aí ele continua, porque é grande a resposta de Santo Agostinho. Leiam em casa, eu já li muitas vezes, eu também tenho o Livro dos Espíritos em áudio, eu gosto de ouvir o Vereza falando essa resposta. É fantástica, ela nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos. E aqui nessa sala, neste momento, cada um de nós está recebendo um amparo, está recebendo um envolvimento. Nós não podemos enxergar, mas fluidos multicoloridos estão envolvendo cada um de nós. E nós levaremos conosco essas bênçãos, esses fluidos, todas essas energias, que possamos guardar em nossos corações essa luz, esse amor e essa paz, na certeza de que estamos vivenciando um momento para o nosso bem, para a nossa verdadeira vida. Vamos para casa e certamente voltaremos para casa muito melhores, muito mais amigos, companheiros, sabendo que trabalhamos como cooperadores na obra do bem. Tenhamos essa certeza, jamais deixamos que a nossa fé balance. Tenhamos a certeza de que Deus está conosco. Tudo isso vai passar e nós estaremos mais fortes e melhores. Eu acho que a mensagem de hoje é para a gente sempre pensar nisso, na fé, na perseverança, na coragem e na certeza que somos todos cooperadores na obra de Deus. Que Jesus nos abençoe. Excelente reflexão da noite, né? Quantas vezes a gente pensa em Deus e a gente acha que porque acreditamos em Deus, a nossa prova deve ser abreviada, né? E ela deixa bem claro pra gente, muito obrigada, Gisele, a gente às vezes esquece, né? Tanto da largata, ou até mesmo que a largata, para ela virar borboleta, ela passa pelo casulo e ela sempre está amparada. Enquanto ela falava agora no final, eu lembrei também, Jesus passou pela dor. Muitas vezes a gente quer passar direto, né? Como se, eu tenho um cartão VIP e eu não preciso passar pela dor. E não é assim.
indiferente à dor estando no momento ou não, conosco ou nos nossos familiares, nós estamos sempre amparados. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vocês falaram obrigada pela Ana, mas a Ana era manipulada, viu? Eu tinha o Eurípides atrás, hoje foi a Fátima que pediu, então não é a Ana não. Em todo caso, irei convidar 5 passistas para a sala de passes, e os que aqui ficarem mantêm em oração, e o coral, alegrando a nossa noite. Só lembrando que nós vamos nos manter no mesmo horário, né, enquanto estiver esse decreto. Então, toda quarta-feira nossa reunião tem o início às 7 horas da noite. Dentro de 1 hora para a gente também estar dentro do espaço de horário que eles nos permitem, né? Então, vamos nos posicionar agora em agradecimento a Deus e a Jesus. Essa semana eu estava lendo uns dizeres de Chico que ele nos ensinou, né? Porque Chico ele nos ensina, né? Ele fez um desdobramento quando ele estava em vida, ele fez um desdobramento e ele começou a perceber muitas bolhas coloridas, né? Naquele ambiente caindo. E Emmanuel, do seu lado, ele pergunta para Emmanuel o que seria aquilo, né? Aquela beleza que encantava, né? Ele falou assim: são as preces que vêm da terra e elas são colocadas como bolhas de vibrações dentro desse jarro, que ali se posicionava um jarro e aquelas bolhas caíam dentro dos jarros, né? E elas são distribuídas a todos aqueles que têm a necessidade de vibrações e de amor. Olha que interessante. Então a gente direciona as vibrações de amor a um ente querido e que é distribuído para todos os filhos de Deus, né? Então quando a gente acha que é para um, nós estamos fazendo um grande trabalho que é para todos os corações da humanidade. Então que seja essa nossa prece dessa noite, fazer parte desse grande jarro, para que a gente possa também participar desse coração que é a nossa humanidade. Jesus amigo, mestre de amor e bondade, que nos aguarda em seu braço de luz, nos fortalecendo em todos os momentos dessa nossa longa caminhada, nos ensinando através do seu Evangelho bendito que somos todos irmãos e que assim é necessário o abraço fraterno para que nós continuemos a nossa jornada e colocarmos em nossos caminhos somente flores para que fortaleça também aqueles que vêm atrás. As nossas bênçãos aos vossos corações, desses amigos espirituais que trabalham nessa casa, sempre preparando todo o ambiente para que nós aqui possamos sempre adentrar e receber esse carinho de cada um e também o medicamento necessário para as nossas enfermidades, para as nossas dores. E assim, Senhor, nós te agradecemos e com seu amor infinito rogamos que possamos voltar aos nossos lares sempre com essas vibrações
E com esses ensinamentos que nessa casa aqui recebemos, e colocarmos em prática em cada momento, em cada situação do nosso caminhar. Que Jesus nos abençoe. Que os bons amigos espirituais possam sempre estar conosco, nos intuindo, nos envolvendo e nos incentivando para que o nosso caminhar seja de muito e muito amor. Retornemos aos nossos lares com muita paz e muita luz em nosso coração. A nossa gratidão a essa casa. Que assim seja, Senhor.